Vamos começar com o RIP Print Factory. Há um RIP central que você pode usar para conduzir todos os seus equipamentos de impressão e corte. O Print Factory suporta mais de 3.000 equipamentos, desde Agfa até Zoom. Adicionar impressoras é muito simples. Para a demonstração de hoje, mostraremos como adicionamos, criamos perfis e enviamos trabalhos para uma impressora Roland. Aqui você pode ver todas as impressoras e cortadoras disponíveis em sua licença. Vamos selecionar a impressora Roland, e como você pode ver, cada impressora terá seu próprio método de conexão ao RIP, via IP USB ou pasta. Isso indica que a Roland está conectada via TCP/IP. Quando você adiciona uma impressora, os drivers são instalados automaticamente pelo software Print Factory, então não há necessidade de instalar drivers de terceiros, tudo é gerenciado pelo próprio RIP. Com o Print Factory, você pode instalar todas as suas impressoras e cortadoras em um único RIP, para que você tenha um local central para gerenciar todos os seus equipamentos. Ou você pode dividir em várias máquinas para instalações maiores onde você deseja balancear a carga em vários computadores. O software Print Factory funciona em toda a sua rede, com total compatibilidade, funcionando com sistemas operacionais Mac, Windows e Linux. E você pode ter várias instalações em qualquer local. Isso significa que a preparação do trabalho pode ser feita onde você precisar. Seu pessoal nunca está preso a trabalhar em apenas um RIP, então você não está criando gargalos com correções de última hora. O uso de um RIP centralizado flexibiliza o local das estações de impressão e dá à sua equipe a liberdade de trabalhar onde quiser, na produção local ou não. Ele também oferece visibilidade sem precedentes de todo o fluxo de trabalho. Isso significa que você receberá feedback das suas impressoras sobre as larguras dos rolos que são carregados na impressora e informações de tinta para que você possa ver instantaneamente os níveis de tinta. Você pode ver exatamente qual a demanda no seu sistema, na memória e no disco rígido, e isso ajudará a equilibrar a carga em várias máquinas. Você pode gerenciar e alterar os materiais diretamente do painel de controle. A maioria das impressoras enviará essas informações automaticamente, de modo que essas impressoras enviem as informações sobre o tamanho do rolo e o tipo de rolo carregado na impressora, que será automaticamente realimentado para o RIP do Print Factory. Você pode ver facilmente todos os trabalhos que foram processados pelo RIP, tanto coletivamente para todas as suas impressoras e cortadoras, quanto para as impressoras e cortadoras individuais. Você pode ver o nome do trabalho que foi processado, para qual impressora ou cortadora foi, a mídia que foi selecionada para esse trabalho de impressão específico, quando foi produzido, se é um arquivo de impressão ou um arquivo de corte, e também se o trabalho foi certificado por algum padrão de cores. RIPar é o que chamamos de processamento, então é aqui que o arquivo é copiado antes da impressão e finalmente impresso. Instantaneamente você pode ver quantas páginas foram solicitadas, quantas páginas foram impressas. No lado direito, você tem uma visualização do trabalho que foi impresso, para que você possa ver instantaneamente o que foi extraído do RIP. Você pode facilmente reiniciar o trabalho a partir do RIP, ou ripar um trabalho novamente. No trabalho, você pode verificar as informações do trabalho, para ver quem enviou o trabalho, quando o enviou, qual material foi usado e qual perfil de cores foi usado para este trabalho específico. Se houver cores exatas dentro do trabalho, você obterá um relatório completo de quaisquer contornos de corte e cores exatas que foram usadas nesse trabalho. Você pode verificar como seu trabalho aparecerá na página, quanto material foi usado e quanto material está sendo desperdiçado. Você também pode fazer correções de cores em tempo real, portanto, se o trabalho estiver um pouco escuro ou muito claro, ou o equilíbrio de cores estiver um pouco fora do que o cliente espera, você pode ajustar facilmente sem ter que voltar à arte original. Finalmente, você pode ver facilmente quantas cópias foram solicitadas e quantas foram concluídas.
Você tem acesso rápido às funções mais comuns no fluxo de trabalho do Print Factory, como adicionar um novo trabalho e iniciar um trabalho. Você pode iniciar o software de calibração do Print Factory, é aqui que você gerencia todos os seus perfis de impressão, e o editor do Print Factory, para qualquer edição de arquivos ou correções de última hora. Antes de enviar um trabalho para a impressora, você precisará criar um perfil. Isso é feito através do calibrador Print Factory. O calibrador pode ser iniciado diretamente do RIP ou pode ser iniciado a partir da área de trabalho. O Print Factory Calibrator fornece uma solução para gerenciar os perfis e todas as informações de cores de todos os seus equipamentos em um local central. Você pode ver os perfis que você carregou, eles são chamados de perfis PMM, que significa simplesmente P de printer, ou seja, impressora, mídia e modo. Você tem a opção de importar e exportar perfis existentes. Isso é perfeito para clientes que não possuem um dispositivo de medição, mas desejam imprimir com perfis existentes. Você encontrará perfis que foram criados pelo revendedor ou por outra pessoa aqui. Com algumas impressoras como a Epson e a HP, você pode trabalhar com os perfis existentes nessas impressoras, o que torna a configuração e impressão muito rápidas e simples. Se você deseja mais controle, fornecemos todas as ferramentas do Print Factory Calibrator, para que você possa criar seus próprios perfis com facilidade. Os equipamentos de medição para a criação de perfis de cores incluem toda a gama de equipamentos Barbieri, todos os equipamentos X-Hit comuns e os Sectra integrados para impressoras Epson e HP. Depois de selecionar o dispositivo de medição que planeja usar para criar os perfis e de conectá-lo, você terá todas as configurações normais disponíveis desse dispositivo. Estas mudarão dependendo do dispositivo de medição usado e do tipo de opções disponíveis. Para este exemplo, vou usar o X-Hit One Pro 2. Você pode alterar o tamanho do PET, se necessário, e as condições de medição, para corresponder ao padrão para o qual você deseja imprimir. O padrão mais comum em grande formato seria o M2, que é uma medição UV. Construir um perfil é muito simples tanto para aqueles que têm experiência quanto para aqueles que são novos na criação de perfis. O assistente do Print Factory orienta você durante todo o processo. O assistente pode ser iniciado a partir de seu próprio ícone aqui. Assim que o assistente for iniciado, você seleciona a impressora que deseja criar o perfil. Para esta demonstração, vou fazer o perfil da Roland L e C2. Você também tem a opção de cortar suas folhas. Isso é ótimo se você estiver perfilando uma placa Fomex ou material mais espesso. Você pode enviar esse gráfico de teste para ser cortado no dispositivo de corte. No início do processo, dependendo do driver, você terá acesso a todas as diferentes resoluções suportadas por aquela impressora, além de todas as combinações de tintas possíveis fornecidas por esse fabricante. Neste caso, vou fazer o perfil usando CMYK, Primer, Glossy branco, que é uma configuração comum para esta máquina. Para as impressoras que suportam impressão em camadas, como a Roland, você tem controle total sobre a ordem em que deseja fazer as camadas. Por exemplo, você pode querer usar um branco com 16 passadas, seguido por uma cor de 16 passadas. E, finalmente, um verniz brilhante de 16 passadas. Para os casos em que um cliente tem um conjunto de tintas fora do padrão, você tem controle total nas configurações de tinta, para renomear essas tintas e o tipo de tinta, dependendo do tipo de máquina ou do conjunto de tinta que está atualmente nessa máquina. Neste exemplo, se o primer não fosse um primer, e sim uma tinta vermelha,
você pode definir o canal de tinta corretamente, atribuir a cor correta para fins de exibição e, em seguida, definir o tipo de tinta que será. Se vai ser uma tinta especial para ser usada como branco ou verniz, ou se vai ser uma tinta normal que será usada como parte do perfil de cores. Neste caso, vou deixar isso como um primeiro. Existem 3 passos para construir o seu perfil. Primeiro, você precisa dar um nome. Então o nome da mídia é o que apareceria aqui, por exemplo, placa Foamex. O nome do modo que apareceria aqui, por exemplo, 720 por 720, para definir a resolução, mais o conjunto de tinta com o qual você está trabalhando. Nesta fase, você tem a opção de pré-limitar a quantidade de tinta para suas cores especiais. Isso irá ajudá-lo a evitar o excesso de tinta em suas cores especiais. Você também tem a opção de linearizar seu branco, se necessário. Você simplesmente imprimiria e mediria o branco, o que permitiria uma transição suave de 0 até 100% de tinta branca sólida. Ou você pode pular esta etapa. Você também tem a opção de predeterminar o limite inicial de tinta para suas tintas especiais, e também pode determinar o que quer fazer com essas tintas em relação ao seu perfil. Por exemplo, você pode incluir um preenchimento de branco ou verniz sob suas tintas CMYK. Se você quiser ter o melhor controle, você pode incluir a tinta de verniz por cima do seu CMYK. Você pode gerenciar as cores e contabilizar o efeito do verniz na cor final e novamente com o primer. Ou você pode desativá-los e eles não serão incluídos nas medições, mas é claro que ainda serão usados quando você quiser imprimir. O primeiro passo é a linearização, e você começa imprimindo um gráfico de linearização no RIP. Esse gráfico vai automaticamente para o RIP e fornece tudo o que precisamos para medir com seu espectrofotômetro. Este gráfico de teste, além de um conjunto de patches com excesso de tinta, permitirá determinar se você precisa considerar a redução da quantidade de tinta. Por exemplo, se a tinta estiver muito úmida ou se houver algum efeito negativo do excesso de tinta naquele material. Volte ao calibrador e simplesmente meça com seu espectrofotômetro. Importarei a medição para acelerar o processo. Depois que todos os seus patches tiverem sido medidos, você poderá ver exatamente o alcance das suas tintas no espaço de cores. O que o Print Factory fará aqui é procurar automaticamente o ponto em que você obtém sua máxima gama de cores, de suas tintas primárias, magenta, ciano e amarelo. Se você estivesse criando o perfil de uma impressora com tintas adicionais, como vermelho, verde ou violeta, elas também seriam incluídas. A vantagem disso é que o software irá calcular automaticamente a tinta máxima necessária para a máxima gama de cores, sem colocar muita tinta, reduzindo instantaneamente a quantidade de tinta necessária nessa combinação de impressora e material, para obter a melhor reprodução de cores. O próximo calibrador avalia os valores totais de 0 a 100. Em seguida, aplica uma curva de compensação para garantir uma transição suave, de 0 até 100. Ou onde um limite de tinta definido é determinado pelo software, e isso é feito automaticamente para cada uma de suas cores.
Passo 2. Agora você precisa determinar o limite total de tinta necessário para a máxima gama de cores, quando você começa a combinar suas cores umas sobre as outras. Então, quando você mistura seu ciano, magenta, amarelo e preto juntos, você envia um gráfico de teste simples para a impressora para testar este trabalho, e isso fornecerá tudo o que você precisa para determinar o peso máximo de tinta necessário para esta impressora e a combinação de materiais. Então você tem algumas tonalidades, tanto lineares quanto radiais, para verificar a suavidade de suas gradações e sua linearização. Você também pode ver algumas sobreposições de duas cores para garantir que não está depositando muita tinta ao começar a combinar tintas. E então você tem um gráfico muito simples e fácil de entender, que permite definir o limite total de tinta para seus materiais. Uma vez determinado, você pode voltar e definir um limite final de tinta para este material. A terceira e última etapa, você precisa imprimir um gráfico de teste em combinação com a linearização que você fez na etapa anterior. Dependendo do número de cores com as quais você está trabalhando, este gráfico é criado de forma automática e dinâmica para seu conjunto de tintas. Portanto, este é apenas um gráfico CMYK, porque você tem apenas tintas CMYK nesta impressora. Se você tivesse mais tintas, como vermelho, verde ou azul, elas também seriam incluídas automaticamente neste gráfico de teste para criar seu perfil de cores, que você faria a medição. Neste caso, vou apenas importar os dados de uma medição existente. Depois de medir a visualização desejada, clique em Próximo. Nesta etapa você tem a opção de imprimir um gráfico de avaliação, diretamente na impressora. Esta informação lhe dirá o quão próximo você é capaz de atingir o padrão ISO com este material e a combinação de tintas. Este gráfico de teste lhe dará tudo o que você precisa para avaliar a qualidade do seu perfil. Este gráfico de teste inclui gradações novamente, para reafirmar que sua linearização é agradável e suave, de 0 a 100. Que seus tons de pele são bons. Seu equilíbrio de cinza é bom. Seu detalhe de sombra ainda é visível. Você tem uma ampla variedade de imagens CMYK e RGB para avaliar a qualidade do seu perfil, além de algumas cores exatas adicionais para mostrar como você pode combinar uma variedade de cores exatas, as Spot Colors. Clique em Próximo, finalize e seu perfil estará completo. E agora você está pronto para imprimir, com o melhor perfil. O Print Factory Calibrator possui algumas ferramentas adicionais para acelerar sua produção, como a recalibração de um perfil. Isso é muito semelhante à criação de um perfil, exceto que você pula o estágio em que precisa determinar os limites de tinta sob linearização. Você imprime um gráfico de teste para avaliar a mudança de cor de quando você originalmente criou o perfil da impressora. E então o calibrator faz uma compensação para trazer sua impressora de volta ao estado ideal. Isto te dará a vantagem de poder imprimir a mesma cor de forma consistente, durante qualquer período de tempo. Seja uma semana, 1 ano, 5 anos. Ele também permite que você combine uma impressora com outra impressora. Então, se você tiver mais de um Roland L e C2, você pode obter resultados idênticos nessas duas impressoras, ou muito próximos uma da outra.
O calibrador também possui ferramentas adicionais para corrigir o equilíbrio de cinza. Se você tiver algum problema de equilíbrio de cinza devido à iluminação sob a qual você está visualizando sua impressão final, esta é uma ferramenta muito simples para ajustar o equilíbrio de cinza. Então você inclui uma imagem cinza. Para fazer alguns ajustes, você imprime um gráfico de avaliação, que então criam diferentes versões do seu perfil, indo em diferentes direções de cores de amarelo para vermelho, para azul, magenta, ciano e assim por diante. Você pode então colocar esses gráficos de teste sob suas condições de iluminação e, em seguida, escolher o gráfico de teste ou a imagem que oferece o melhor equilíbrio de cinza nessas condições de iluminação. Portanto, é uma ferramenta muito simples para fazer ajustes devido às condições de iluminação para garantir que você tenha um equilíbrio de cinza neutro. Você então terá a opção de determinar em qual direção você deseja configurar o equilíbrio de cinza, para garantir que ele seja neutro sob suas condições de iluminação. Seu perfil foi aumentado com o vermelho que você selecionou, para ajustar seu equilíbrio de cinza para suas condições de iluminação. Existem muitas variantes dentro do Print Factory para controlar a cor, desde as intenções de renderização perceptiva e colorimétrica mais convencionais, e prova para clientes que desejam usar uma Epson ou HP para prova de cores. O equilíbrio visual do Print Factory é nossa própria tecnologia de mapeamento de gama de cores, que permite criar uma cor consistente em várias máquinas, independentemente das tintas e do substrato, oferecendo uma aparência de cor comum em diferentes marcas de impressoras. Também incluímos o EcoSave, que é nossa própria tecnologia de economia de tinta, para reduzir a quantidade de tinta necessária para produzir seu trabalho, sem perda de qualidade ou reprodução de cores, e uma economia média de tinta de 10 a 15%. Todas essas ferramentas estão integradas na licença única, sem a necessidade de módulos extras. Você também pode gerenciar cores exatas no PMM. No calibrador você pode trabalhar com os dados de medição existentes dos clientes. Print Factory também fornece as cores exatas de referência padrão, incluindo todas as bibliotecas Pantone. Você pode carregar a biblioteca de revestimento sólido Pantone diretamente no calibrador e inclui todas as cores Pantone. Depois que as bibliotecas forem importadas, você poderá ver os valores do laboratório de referência para cada uma dessas cores. Você pode ver instantaneamente o quão próximo você pode combinar essas cores com o relatório Delta e ao lado de cada cor. Portanto, qualquer coisa que seja zero significa que está dentro da gama de cores dessa combinação específica de impressora e material. À medida que o número delta e aumenta, a variação entre o alvo e o que você pode realmente alcançar se distancia. Assim, você pode ver instantaneamente quais cores podem se igualar e quais cores podem não se igualarem perfeitamente. A mistura CMYK é calculada automaticamente pelo nosso software para fornecer a melhor reprodução da cor exata, o Spot Color, em sua impressora e material combinado. Print Factory também inclui as ferramentas necessárias para ajustar suas cores exatas, o Spot Color. Portanto, se você deseja obter uma aparência visual ligeiramente diferente de uma cor spot, você tem uma ferramenta que permite ajustar essa cor exata. É muito simples de usar. No centro está sua versão atual dessa cor spot, e em seguida, ao redor da borda, você obterá pequenas variações dessa cor spot. Movendo-se em direções ligeiramente diferentes, este amarelo ficará um pouco azul, ou um pouco mais vermelho, ou um pouco mais amarelo. Depois de impresso, seu cliente pode escolher facilmente a cor de sua preferência, então não há necessidade de você entrar nas configurações por números. Seu cliente pode escolher visualmente a cor que oferece a versão mais próxima da cor que deseja alcançar.
O editor integrado do Print Factory inclui todas as ferramentas que você precisa para fazer a criação básica de arte e edição de arquivos que não estão completamente prontos para impressão. O editor tem uma interface de usuário semelhante à suíte de criação da Adobe, mas também inclui todas as ferramentas necessárias para o acabamento, como criar contornos de corte, gerar uma camada branca, adicionar ilhós ou marcações, painéis e sangria. No editor você pode selecionar sua impressora, seu perfil e a variante que deseja usar. Como EcoSave se você quiser economizar tinta sem perder qualidade. Os formatos de arquivo incluem TIFF, JPEG, arquivos nativos do Adobe Creative Suite e, claro, PDF. Os arquivos em camadas permanecerão em camadas uma vez abertos no editor, para que você possa editar camadas e objetos individuais, independentemente uns dos outros, e ver exatamente o que está em cada uma dessas camadas. Neste exemplo você pode ver, temos uma camada de impressão que é nossa arte, e também incluímos uma camada de vinco no arquivo para vinco, e a camada de corte para fornecer as informações de corte final, para cortar o item do ponto de venda exibido na tela. À direita, você pode ver instantaneamente em que espaço de cores seu arquivo está, e quais são os valores de cores em qualquer área específica do seu trabalho layout. O editor também inclui uma verificação de preflight dentro do software, portanto, quando você abrir o arquivo, ele será verificado e garantirá que seu arquivo esteja bom para impressão. Quaisquer problemas serão destacados e você poderá usar as ferramentas do editor para corrigi-los rapidamente. Como você pode ver neste exemplo, você tem duas camadas de corte chamadas corte e vinco. Se você selecionar um dispositivo de corte, poderá mapear essas ferramentas para a ferramenta de corte real que existe em seu cortador. Essas ferramentas serão diferentes dependendo do fabricante e do modelo da cortadora, portanto, mesmo que o nome do canal esteja incorreto no arquivo, você pode mapeá-lo facilmente para a ferramenta de corte real que seu dispositivo está esperando. Você também pode alterar a cor para a visualização para que possa vê-la mais clara na tela. E o mesmo com sua camada de vinco. O editor integrado do Print Factory inclui ferramentas para fazer correção de cor em tempo real, semelhante ao Photoshop, para ajustar matiz, saturação, brilho e equilíbrio de cores. Você também pode ajustar objetos vetoriais individualmente se a cor estiver incorreta. No exemplo, você pode ajustar esse azul para ficar mais próximo do azul na parte superior do layout. Você pode simplesmente ajustar esses valores com controles deslizantes sem MYK. Ou você pode até mesmo pegar uma cor Pantone se deveria ser uma referência Pantone. Basta arrastá-la para sua arte. É bem fácil. Você pode facilmente gerar um preenchimento de branco sob esta arte. O editor possui uma ferramenta simples para gerar camadas brancas se elas ainda não existirem no arquivo. Neste exemplo, mostrarei como criar um preenchimento de branco sob toda a sua arte. Você pode atribuir isso a qualquer uma de suas tintas especiais em seu perfil. Isso gerará automaticamente uma camada branca diretamente em sua arte com o editor. Quando estiver pronto para enviar o trabalho para a impressora, ela iniciará automaticamente a ferramenta de layout.
A ferramenta de layout do Print Factory oferece tudo o que você precisa para configurar sua impressão final. Em Layout, você pode adicionar outros trabalhos, se desejar, a arte e pode ajustar o alinhamento e a montagem. O Layout tem as ferramentas que você precisa para fazer o Step de arrepiado. No exemplo, você pode adicionar 3 ao longo e 3 para baixo com um espaço de 1 polegada entre eles. Ele irá automaticamente fazer o layout do seu trabalho, para o uso máximo do material. Você pode editar seu layout se quiser. Você pode movê-lo facilmente. Você pode ajustar o tamanho dos seus espaços. Então você pode remontar e, novamente, fará o melhor uso do material, mesmo que isso signifique girar sua arte, para garantir o mínimo de desperdício. Agora você está pronto para imprimir. Você envia o trabalho para o RIP, onde processamos a arte para a impressora. No estágio de ripar, o Print Factory está aplicando o gerenciamento de cores, além de todas as instruções que vieram do editor e do layout. Então está gerando as camadas de corte certas, para a ferramenta de corte certa, para enviar à sua cortadora. Enquanto seu trabalho está processando, você pode continuar com outros trabalhos. Print Factory pode ripar e imprimir vários trabalhos simultaneamente. Uma vez que o trabalho tenha sido copiado, você pode simplesmente liberá-lo para a impressora. Você também pode inspecionar o trabalho. Aqui você pode ver os valores finais que irão para a impressora. Isso inclui o preenchimento do branco, sem primer, sem verniz mais os valores sem MYK. Você pode ativar ou desativar os canais se você quiser ver canais específicos. Aqui você também tem algumas ferramentas para fazer medições, se você quiser verificar novamente as medidas do seu arquivo de impressão final. Além do arquivo de impressão, na sua cortadora você pode ver algumas informações relevantes. Você pode inspecionar esse trabalho, e você pode ver que sua camada de vinco foi atribuída à ferramenta correta para a sua cortadora, neste caso é uma Kongsberg. Você tem as marcas de registro necessárias para operar a cortadora Kongsberg. Você também tem a capacidade de simular o corte, para ter certeza de que o corte será correto. O verde é a camada de vinco e o magenta é a camada de corte. Você pode fazer login em sua própria conta na nuvem da Print Factory para acessar muitos outros recursos. Aqui você pode criar tickets de suporte, baixar a versão mais recente do software, encontre as respostas para algumas perguntas frequentes. Isso leva você ao site help.printfactory.cloud. Aqui você encontrará todos os recursos necessários para imprimir melhor, incluindo vídeos de instruções, perguntas frequentes e tópicos individuais para os 4 principais aplicativos: Layout, Editor, Calibrador e RIP, com muitos tutoriais úteis sobre todos os tópicos. Você também pode assistir a vídeos curtos de instruções. Você pode encontrar informações avançadas de rastreamento e etiqueta de trabalho aqui. Temos muitos recursos de produção e relatórios disponíveis dentro do aplicativo em nuvem, com um painel de impressora para ver o status de suas impressoras. Você também pode visualizar seus trabalhos de impressão aqui e reenviar para o RIP de um local remoto. Dentro do trabalho de impressão,
Você verá todas as informações relevantes relacionadas a esse trabalho, e também poderá ver as informações de consumo de tinta e de mídia. Você também pode acessar tópicos de ajuda e vídeos de dentro de qualquer uma das ferramentas, por exemplo, dentro do editor ou layout, sem precisar sair do seu trabalho.